Gente, aconteceu, né? Depois de anos e anos, finalmente o Brasil vai ter 2 vagas no Mundial. Saiu hoje, às 10 horas da manhã, dia 22 de março de 2026. Depois de 13 anos do Brasil jogando campeonatos internacionais, jogando mundiais, jogando tudo que existe internacional, finalmente o Brasil vai ter 2 vagas no campeonato mundial. Aqui no post eles colocaram que foi através de uma análise de muitos anos, de que o Brasil estava crescendo como região, o que, né, realmente faz sentido. 2024, a PEN foi para o Mundial, conseguiu passar de fase, ficou 0-3, ficou, mas passou de fase. 2025 foi um ano muito, muito bom para o Brasil. A Fúria conseguiu eliminar a Cloud9 no IWC. Eles também conseguiram ir muito bem no MSI. Ficaram 3-2 contra a G2 e 3-2 contra a GAN. No final do ano teve a Cade, que foi pro Mundial e ficou 1-3. Então realmente, nesses últimos anos, nesses últimos 2, 3 anos, o Brasil realmente tem ido melhor em campeonatos internacionais. E também levando em consideração, né, que ano passado no First Stand 4 times representantes do Brasil não venceu. Quer dizer, eles venceram um jogo contra o NA na Cross Conference, isso no início do ano. Chegando no final do ano, eles já conseguiram ganhar e retirar, né? Tirar uma das vagas do NA, virar a Shopify do negócio. E aí quem foi Cade, né? Ficando em segundo lugar, com o segundo seed, e vencendo também do segundo seed deles. Eles conseguiram fazer uma boa escolha aqui. Mas finalmente, depois de tantos anos, teremos um segundo time, uma segunda oportunidade para a gente conseguir alguma coisa lá fora. E pensando nisso, eu criei uma coisa que eu acho que é o Mundial ideal para 2026, levando em consideração essa atualização com a nova vaga do Brasil. Aqui está o Mundial de LoL ideal para 2026. Eu criei esse PowerPoint em pouco tempo, então ele tá meio engraçado. Bom, primeiro, sabemos que, né, são 6 regiões que existem no mundo hoje, cada um tem a sua quantidade de vagas. Para a Coreia, continua tendo 4 vagas, porque, né, então, é a região que ganhou mais, é a região que tem mais mundiais, então faz sentido eles terem 4 vagas. A China tem 4 vagas também, porque é a região com maior potencial, junto com a Coreia, de vencer tudo. E também eles já ganharam mundiais, eles ganham muito MSI. Até 2023 eu acho que a balança entre MSIs era tipo 90% China e 10% para a Coreia. A Europa ter 3 vagas também eu acho que é uma coisa que faz sentido, porque a Europa normalmente é a região que consegue bater de frente em determinados momentos com a Coreia e com a China. Lembrando que o MSI de 2018 quem ganhou foi a Europa. A região do APAC, 3 vagas, ok, é uma coisa que faz sentido também. É uma região que juntou várias outras regiões juntas, né? Aí tem ali o Japão, tem a Oceania, tem Taiwan, e também Taiwan tem um título mundial. E também, como falei antes, anos anteriores teve times dessa região que conseguiu ir muito bem em campeonatos mundiais. Tanto que ano passado, no ano de 2025, um dos times mais fortes do planeta era um time da APAC. A CFO, né? O time esse que conseguiu jogar bastante ano passado, conseguiu ir para muitas coisas internacionais, conseguiram ir bem forte na região, tanto nacionalmente, quando foram para os internacionais também jogaram muito bem. Então faz sentido terem as 3 vagas. E para o Brasil, eu acho que colocando 2 vagas vai dar uma maior oportunidade para o Brasil conseguir fazer alguma coisa, porque, né, é bem difícil desenvolver uma região que já chegou a ter 10 times, sendo que um time só se beneficia do campeonato para jogar um internacional, para conseguir ter troca de informações com times de fora, consegue jogar contra os melhores dos melhores das outras regiões. Um time só fica bem complicado. Por isso que eu acho que essa segunda vaga vai ajudar bastante o Brasil. O NA ter 3 vagas faz sentido porque
Bom, faz sentido porque, né, é uma região muito forte, é uma região com times bem competitivos, que se esforçam bastante para ganhar. É uma região que tem muito público também. Eles conseguem bastante gente assistindo sempre, vários torcedores fiéis que acompanham eles desde o início. Nunca teve problema nenhum na região em relação a polêmicas e coisas desse tipo. E o principal, né, é uma das melhores regiões do planeta, pô, com certeza. Então faz sentido essas 3 vagas. Pensando nessa distribuição de vagas, eu acho que pode existir uma coisa que já existia antes e que eu, sendo bem honesto, achava bem legal. Isso vai ferrar um pouquinho, literalmente todas as regiões? Vai. Mas assim, pensa que eu não ligo, eu quero mais jogos do Brasil no internacional. Para mim, o campeonato mundial ele teria que ser dividido em 3 fases, só que essas 3 fases cada uma teria a seu formato e cada uma delas teria a sua própria história e seria com times separados mais bonitinhos. Seria o play-in, fase suíça, playoffs. O play-in, eu acho que o melhor seria no estilo 2022, que era um grupo com uma quantidade X de times, eles jogavam melhores de um entre si, os melhores colocados dentro do chaveamento, passava de fase. 6 times participando, último seed de cada região, ou seja, o quarto seed da Coreia, da China, o segundo seed do Brasil, o terceiro seed do NA, da Europa e da APAC. Todos jogariam contra todos, cada time jogaria pelo menos 5 partidas, no formato de MD1, né? E os 3 primeiros lugares passaria de fase, para a próxima fase, para a fase suíça. E no caso de desempate, teria uma partida direta ali, assim como teve em 2022. Então, para mim, o play-in seria idealmente desse jeito. A fase suíça seria o que tem hoje. Tem todos os times participantes, dividido em 3 pools. A primeira pool seria todos os Seed 1, a segunda pool seria todos os Seed 2, e a terceira pool seria o Seed 3 da Coreia e da China, e os vencedores do play-in. Aí, como acontece sempre na fase suíça, ia acontecer um sorteio entre os times, levando em conta o placar de vitória e derrota. As primeiras partidas sendo em MD1, e quando o time ficasse com 2 vitórias ou 2 derrotas, eles iriam para uma MD3, valendo a vaga ou para a próxima fase, se o time tiver em 2 vitórias, ou a permanência no campeonato, se tivesse com 2 derrotas. Aqui eu coloquei um exemplo de como é que seria. Aqui na esquerda seria os seeds, as pools, o Seed 1 da Coreia e China, eu e NA, APAC e Brasil, tudo na primeira pool. Na segunda pool, Coreia, China, eu, NA e APAC, todos os Seed 2. E na terceira pool seria o China e Coreia, terceira Seed, e os 3 vencedores do play-in. E aí vai para aquele sistema de fase suíça. Todo mundo sorteio, 0-0 contra 0-0, partiu. Venceu uma partida? Vai para um outro sorteio, 1-0 contra 1-0. Ah, ele perdeu a primeira, então é 0-1 contra 0-1. E assim vai seguindo até que consiga os 8 times classificados. E para os playoffs, eu acho que os playoffs, como eles são agora, seriam tranquilíssimos. 8 times que passaram na fase suíça se enfrentam no chaveamento, como sempre. Confronto sorteado, basicamente baseado na fase anterior. Ou seja, quem tá 3-0 não se enfrenta, cada um fica em uma ponta. E eles vão enfrentar quem tá 3-2 da fase anterior. 3-1 contra 3-1 e 3-1 contra 3-2. Quem chegar no final é o campeão. Para mim, esse seria o modo ideal do formato esse ano. Isso aí vai basicamente fazer um dos times brasileiros que ficou em segundo lugar e que conseguiu essa oportunidade de jogar o Mundial só ir lá para jogar um play-in? Sim. Mas pensem juntos comigo. A gente já não tinha oportunidade do segundo time ir para lá. Se a gente conseguir ir para lá só para jogar o play-in, enquanto o primeiro lugar já joga a fase suíça, já é um avanço. Porque o cara que tá no play-in, ele vai chegar um pouco antes, ele vai conseguir os treinos ali com quem já tá na fase suíça e quem vai fazer a fase do play-in. Ele vai conseguir treinar, e se o time brasileiro for junto o Seed 1, junto com o Seed 2, os dois vão conseguir treinar desde antes. Então o Seed 1 já vai estar bem mais treinado para a fase suíça, e talvez dê para ajudar, porque assim, ó, o ideal é os dois times, Seed 1 e Seed 2, se ajudarem nessa porra. Faz 11 anos que eu de fato foco para assistir, mas eu assisto os campeonatos desde 12 anos atrás. Então nesse momento é o momento que a gente tem que chegar lá
Tem que mostrar gameplay e tem que se ajudar. Ah, eu não quero ajudar, eu sou da PEN, eu passei em primeiro lugar, eu não vou ajudar a Red. Porra, pra que eu vou ajudar a Red? Não faça isso. Não seja um filho da puta agora. Seja uma pessoa que presta e ajuda o carinha, teu amiguinho. Assim como o cara que tá sendo ajudado também se esforça um pouquinho, tá? Porque depois de 12 anos, finalmente a gente conseguiu uma segunda vaga. Não toca essa porra no lixo. Esse foi o formato que eu acho que seria o ideal pro Mundial de 2026. E eu acho que vai ser o formato que vai acontecer de fato, tá? Porque não é porque o Brasil tem 2 vagas que ele vai direto para a fase suíça. Eu acho que vai ser o seed 1 para a fase suíça direto e o play-in vai ser modificado para ser mais ou menos aquilo que eu falei mesmo. Enfim, esse foi meu vídeo. Se gostou, deixa o like, compartilha, tamo junto, é nóis. E por favor, times brasileiros, agora que a gente tem 2 vagas, a gente tem dois times indo para lá, não se fodam. Por favor, ajudam um ao outro. Não criem birrinha, não criem essas coisinhas idiota. Ah, quer criar aqui dentro do Brasil rivalidade? Cria. Lá fora, se vocês não forem se enfrentar, não façam essa porra. Por favor, se ajudem. Garantam que essa segunda vaga vai continuar com a gente. E é isso. Valeu.